Oi gente, tudo bom? Meu nome é Cessa, sejam bem-vindos ao canal e hoje eu tô aqui pra falar de um assunto bem triste, na verdade. É uma coisa que tá acontecendo agora, que a gente precisa discutir, que a gente precisa falar e aprender sobre. Eu vou falar aqui um pouco sobre a história dos negros nos Estados Unidos, pra gente entender o que tá acontecendo e pra gente entender por que tá esse caos lá, por que que eles estão usando da violência, não da violência, mas da revolta, do vandalismo, né? Eles estão tocando fogo em muita coisa. Vamos entender um pouco a parte deles, vamos entender a história, o que eles viveram durante esses anos em que o país se tornou independente. Vou começar desde a independência dos Estados Unidos, que ocorreu em 1789. Os Estados Unidos ficou independente da Europa, só que os interesses entre os estados do norte e os estados do sul no país eram muito diferentes. Então, depois da independência, vários fatores, mas principalmente os interesses econômicos, fizeram com que o país entrasse em uma guerra civil, a Guerra da Secessão. Os estados do norte defendiam que a escravidão devia ser abolida, eles trabalhavam num sistema econômico de minifúndios, ou seja, de pequenas terras que plantavam ali para os estados mesmo, com trabalhadores assalariados que precisavam ter dinheiro para consumir e rodar a economia dos estados. Já os estados do sul trabalhavam para exportação, então eles tinham grandes terras com grandes plantações que exportavam principalmente para a Inglaterra e usavam de trabalho escravo. Então daí já começa. Nos Estados Unidos teve escravidão negra trazida pelos colonos, mas continuou acontecendo escravidão depois da independência. Abraham Lincoln foi eleito como presidente dos Estados Unidos, só que ele defendia os direitos do norte. Então, os estados do sul, as pessoas do sul, não queriam ele no poder, porque senão ele ia ter ali uma postura de acordo com os interesses do norte. Os estados do sul se revoltaram, eles não queriam que acabasse a escravidão, eles queriam que o plantation continuasse. O plantation é um sistema, econômico, que tem escravidão, latifúndios para exportação de produtos. E o que aconteceu? Os estados do norte eram mais fortes em questão de militarismo e tudo mais, então eles acabaram ganhando a Guerra da Secessão. A Guerra da Secessão foi uma guerra extremamente violenta, foi uma das maiores guerras assim, que aconteceu na humanidade. Depois que o Sul perdeu a guerra, Abraham Lincoln colocou que a abolição da escravatura era para o país inteiro. Só que os estados do sul, não conformados com isso, eles queriam a supremacia branca. Simplesmente não queriam que pessoas pretas, eu vou parar de falar negros. Pessoas de pele preta não era chamada de negro, era mouros, era africanos, qualquer coisa, menos negro. Negro vem de nigro, do grego, que é inimigo. Então vamos falar preto, né? Eles não entendiam que as pessoas pretas podiam conviver normalmente com eles porque elas são inferiores. Para eles, tá? Não tô falando isso. Então, os estados dos Estados Unidos, eles têm uma autonomia muito grande em relação às leis. Existem as leis federais que precisam ser seguidas por cada estado, mas os estados também têm autonomia de criar suas próprias leis. Então, uma lei do estado no sul pode não ser igual a uma lei do estado do norte. Então, em 1876, os estados do sul começaram a criar leis para criar uma separação jurídica entre brancos e pretos. O que acontecia? Essas leis colocavam realmente que era ilegal brancos e pretos subirem na mesma escada para ter acesso a algum lugares públicos. Era proibido brancos e pretos usarem os mesmos assentos no ônibus, nos bondes. Era proibido brancos e pretos casarem, eles não podiam casar entre si, porque tinha que manter ali a supremacia branca, a raça branca tinha que estar ali limpa, né? E essas leis duraram por muito tempo. Muitos estados foram adotando essas práticas, até que em 1996 o país adotou um pouco dessa lei. O que é que a lei federal falava? A lei federal falava que o nome da lei era Separados mas Iguais. Então, ela defendia que brancos e pretos iam ter os mesmos serviços, com as mesmas qualidades, só que de formas separadas. Então, o branco e o preto iam ter acessos a ônibus iguais, porém, ônibus para preto e ônibus para branco. Mas será mesmo que a qualidade dos serviços era igual? E mesmo se fosse, né? É um absurdo. Surgiram também grupos terroristas contra pessoas pretas. Um deles é a Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan, ela existe até hoje.
eles são um grupo realmente terrorista, preconceituoso, que não aceita negros, não aceita homossexuais. Não. Eles perseguem, espalham um discurso de ódio e assassinam pessoas negras, entre esses outros grupos que eu falei pra vocês. É muito triste, porque esse é um grupo que tá aí até hoje, em ação, né? Mas enfim, vamos continuar a história. No meio disso tudo, em 1955, Rosa Parks era uma mulher negra que estava no ônibus, um ônibus que tinha assentos para brancos e assentos para pretos. Se recusou a dar o lugar dela para um branco que entrou no ônibus. Ela foi presa, teve que pagar uma multa. Mas essa atitude dela fez com que as pessoas parassem para refletir e começassem a boicotar as leis. A desobediência civil começou a ser mais forte ainda quando surgiu Martin Luther King, lutando, inspirado em Gandhi, lutando pela desobediência civil como uma forma de resistência. Ele acreditava num país interracial, acreditava numa multiculturalidade, acreditava que as pessoas podiam viver bem em conjunto. Vale ressaltar que essas leis, elas existiram até 1966. Isso é século XX, gente. Faz pouquíssimo tempo. Meu pai já estava vivo, sabe? É surreal acreditar nisso, mas é uma coisa que é muito presente, é uma coisa que é muito recente. Então, parem para pensar um pouco nisso. Um tempo depois, em 1980, surgiram as Panteras Negras para autodefesa. Esse grupo surgiu inicialmente para fiscalizar os policiais brancos que faziam rondas e eram acusados de maltratar os pretos sem motivo algum e de tratar os pretos de maneira violenta e diferente de como eles tratavam os brancos. Além disso, os Panteras Negras eles andavam armados para proteger a sociedade civil preta e também, além de proteger a sociedade civil, ele era um grupo muito importante porque ele informava aos pretos. Eles debatiam com os pretos o contexto que eles estavam vivendo, eles debatiam sobre o preconceito, eles debatiam sobre racismo e eles diziam como os pretos não podiam aceitar aquilo, como aquilo tinha que ser combatido e eles tinham que lutar pelos direitos deles. Então, uma coisa super importante eles faziam, eles conscientizavam a população, eles faziam com que mais pessoas se agregassem por uma causa maior. Isso é um dos motivos também que eu tô aqui, eu quero que você tenha empatia por essas pessoas, eu quero que você entenda a história delas e eu quero que você entenda por que tudo isso que tá acontecendo, sabe? Então, em 1980, eles criaram um grupo para defender os civis pretos contra policiais brancos que maltratavam essas pessoas e tratavam de forma diferente do que tratavam os brancos. Depois de muita luta, depois de muita briga, depois de muita resistência dos Panteras Negras, as leis que existiam, as leis de Crown, caíram. Elas não são mais juridicamente aceitáveis, mas a gente sabe que uma coisa tão recente, uma coisa que aconteceu por tanto tempo, não sai da sociedade desse jeito. Muitas e muitas e muitas pessoas nos Estados Unidos são preconceituosas, são racistas, participam de movimentos como a Ku Klux Klan e odeiam pessoas pretas. Os Panteras Negras, eles tinham 10 princípios, e eu vou citar apenas 2 deles aqui. Vou ler aqui embaixo. O primeiro, que eu escolhi para falar para vocês, é: queremos o fim da brutalidade policial e assassinato dos negros. Isso é um princípio que foi falado há 40 anos atrás. E semana passada aconteceu. O segundo princípio que eu escolhi trazer para vocês é: nós queremos que pretos sejam julgados pelos seus semelhantes nos tribunais. Então, eles queriam que os pretos fossem julgados por pessoas da mesma cor, por pessoas das mesmas condições sociais, por pessoas do mesmo contexto, para que eles fossem julgados de maneira realmente justa. No meio disso tudo, os Estados Unidos tem um presidente que defende a segregação, que quer criar um muro entre México e Estados Unidos para separar os latinos dos norte-americanos. O Trump, ele tirou várias medidas que Obama, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, tinha implantado. Então, ele acabou com vários acordos. Ele acabou com o acordo com Cuba, por exemplo. E ele vem aí tomando posições muito asquerosas, muito assustadoras e extremamente racistas em tudo que está acontecendo lá nos Estados Unidos. E é triste ver isso, é preocupante e é simplesmente
inaceitável nos dias de hoje, com tanta informação que a gente tem, com tanta, sabe, meio de se informar, com tanto a gente continua escolhendo ser ignorante. Eu tô aqui justamente para que vocês entendam um pouco da história dessas pessoas, que vocês entendam que essa revolta que eles estão tendo não é pouca coisa. Eles lutam pelos direitos há décadas e não conseguem, sabe? Parece que quanto mais eles lutam, menos eles conseguem, as coisas continuam acontecendo, eles não têm voz. Então, do que adianta eu estar na rede social? Eu digo assim, para a comunidade preta dos Estados Unidos, para a comunidade que sofre isso todos os dias, do que adianta eu gritar na rede social, do que adianta eu fazer um vídeo pedindo, clamando, do que adianta eu colocar um presente negro para depois trazer um de extrema direita para meu filho, meu irmão, meu pai, minha mãe, no outro dia ser morto, asfixiado por um policial branco simplesmente porque foi acusado de ter uma nota falsa de $20 no bolso. É muito complicado, é muito triste toda essa realidade que a gente está vivendo. Eu acho muito importante que a gente entenda o que as pessoas pretas nos Estados Unidos estão passando, porque elas estão trazendo essa revolta de uma maneira tão vândala mesmo, de uma maneira tão gritante, porque elas procuram por voz, elas procuram por ajuda, elas procuram por apoio, elas querem simplesmente pararem de ser mortas só porque são pretas, sabe? Elas só querem viver. Elas querem nascer com a cor preta, com a grande quantidade de melanina na pele e poderem viver, sabe? Não ter medo de sair na rua e morrer. Não ser parado por um policial e pensar, será que é agora que eu vou morrer? Deixar bem claro que meu objetivo aqui é explicar o contexto histórico e sociocultural que os pretos vivem e viveram, e para que nós possamos entender, ou pelo menos tentar entender o que eles estão vivendo, ter mais empatia e nos juntar à causa deles.